Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de História do Direito e Direito Romano para o curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, primeiro semestre C e D. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula 8, parte 5. Estamos tratando do segundo período romano. E eu estava comentando na última aula do direito canônico, da importância do cristianismo, da importância da estrutura eclesiástica em instâncias que estava julgando causas cíveis. E o último grau de apelo era o Papa e não o imperador romano. A que ponto chega a estrutura? Ocorre que a igreja sempre trabalhou em favor dos pobres. Com isso, ela consegue se organizar, montando uma escala complexa de instâncias, criou-se o direito canônico, mas a igreja falava, olha, eu não posso ficar com as pessoas que têm vocação para levar a palavra de Deus, ficar apenas e tão somente atendendo. Então a igreja criou o Advocacy Pauperum. O que era isso? A igreja atendia pessoas carentes de recursos, não podia pagar. As pessoas viúvas, os órfãos. Então o Papa nomeava os procuradores para esse atendimento. E quando os procuradores juravam fidelidade ao compromisso assumido, esses procuradores integravam a família pontifícia. Então a igreja passou a falar, olha, você gosta do direito? Você está entendendo direito? Eu, igreja, eu vou constituir você como Advocacy Pauperum, os advogados dos pobres. E agora, se você jurar fidelidade para a igreja, você faz parte da família pontifícia. E nós podemos verificar que esses Advocacy Pauperum são os precursores da justiça gratuita, dos procuradores que trabalham gratuitamente. Vamos dar um exemplo. Aqui na Universidade de Taubaté, como em outras universidades, existem escritórios experimentais, onde os alunos são obrigados a aprender a advogar, a aprender a atender o povo. Então, os escritórios atendem o povo de graça, o povo não paga nada. São os Advocacy Pauperum. Mas quem é que paga os advogados? Bom, se a universidade contratar um escritório ou contratar um advogado, a universidade paga o advogado atende a pessoa de graça e a universidade coloca os alunos para atender junto com esse advogado. Já se nós levarmos em conta a defensoria pública, então nós vamos encontrar assim, defensoria pública atende a população de graça. E quem paga o defensor público? O Estado. Então o defensor público passou no concurso de provas e títulos, tomou posse do cargo, e esse defensor público, na realidade, não podemos comparar como Advocacy Pauperum. Observem, tudo do período romano. Dessa forma, nós podemos até mesmo deixar claro que a Igreja Católica hoje tem os santos vinculados, muitos como filósofos e doutores da Igreja. Escreveram verdadeiros tratados. Mas como? Uma pessoa que tem vocação para levar a palavra de Deus, como vocês colocam ele como doutor da Igreja? O que o direito tem a ver com isso? Tudo! Porque eles atendiam o povo, eles pensavam, filosofavam para até julgar. Só que eles escreviam, eles organizavam. E organizaram uma estrutura de, quando eu atender uma pessoa carente, uma viúva, um órfão, eu começo a escrever. Chamo a outra parte, ou peço para chamar, nós temos aí uma citação. Eu vou ouvir as testemunhas, ouvir as partes, eu estou já numa audiência de instrução. Eu vou julgar, sim, você que leva a palavra de Deus vai julgar aquele caso, que era o papel da igreja. Então você prolatava uma sentença. Uma das partes não gostava da sua sentença. Então recorria para onde? Para o tribunal do bispo. O bispo recebia tudo que foi escrito por aquele pastor da igreja, toda a sentença, e o bispo ia fazer uma revisão, era o grau de apelação, a segunda instância.
E o bispo poderia decidir a favor de qualquer uma delas, com fundamento. Mas se uma das partes não gostasse, podia ainda recorrer para o Papa, uma outra instância. Tudo isso escrito, isso criou-se o direito canônico, com artigos, com até punições. Esse direito canônico é que deu base ao direito processual. Como é a estrutura, como eu faço isso? E do direito processual, nós abstraímos o direito processual civil, o direito processual penal, o direito processual do trabalho, mas a base é o direito processual, cuja a origem vem do direito canônico. É claro que no direito canônico, também todas as normas dependiam muito da legislação e da Constituição Imperial Romana. Mas não se esqueça que houve uma evolução no direito romano. Não se esqueça que foi a plebe que foi lá na Grécia copiar algumas normas. Observe que é tudo uma evolução e o direito está sempre evoluindo. Uma coisa interessante para vocês, alunos do direito, é saber que Santo Ivo é o patrono dos advogados. O que significa isso? Significa que Ivo atendia os pobres, não era advocacy pauperum, mas Santo Ivo brigou muito pelo direito das pessoas, escreveu, e é por isso que você, como advogado futuro, vai sempre observar a imagem de Santo Ivo, patrono dos advogados no Brasil. O direito canônico auxiliou, portanto, a base do nosso direito processual. E, para encerrar essa fase de segundo período, nós vamos entender que a morte do imperador romano Teodósio I, no ano 395 depois de Cristo, o imperador romano, na realidade, o Império Romano foi dividido em duas partes, em Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. Então, nós já temos que 395 depois de Cristo, já temos a divisão do Império Romano. E a partir de agora, para a gente não ingressar na história, mas sim continuar trabalhando no direito, nós vamos entender o que é o Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano. É muito importante agora, porque nós estamos saindo do segundo período romano e indo para o terceiro período romano, que é o objeto da nossa próxima aula. Nossa próxima aula tratará especificamente do Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano. Ok? Confira comigo as minhas aulas no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Até mais!